Boa tarde, você que me assiste. Deus abençoe tua tarde e o restante do teu dia no nome de Jesus. Aqui estamos com mais uma palavra, uma meditação de Deus para as nossas vidas e o título é Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. Este fato acontece e nós vamos meditar nisso no estudo, onde um rei precisava conhecer Deus e esta foi a palavra profética para ele da parte de Deus. Então eu quero meditar isso com você, mas primeiro vamos orar. Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por todo esse dia que o Senhor nos dá. Pedimos ao Senhor que continue conosco, agradecemos por essa chuvinha maravilhosa que o Senhor tem nos dado aqui no sul da Flórida. Precisamos, ó Deus, agora da Tua Palavra. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor abençoe todas as pessoas que assistem esses vídeos e que o Senhor abençoe esta pessoa que agora ora comigo. Eu oro com ela também. Pelas bênçãos do Senhor, agradecido, e também pelas bênçãos que estão por vir. Cremos no Senhor e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a Palavra de Deus, que está exatamente em Números, capítulo 23, do versículo 15, o versículo 18 e o versículo 19. Versículo 15 diz assim: Fique aqui com teus holocaustos, ó rei, enquanto eu vou encontrar com Deus, ou enquanto eu vou buscar a manifestação de Deus. Assim dizia o profeta Balaão. No versículo 18 diz: E disse Balaão a Balaque, depois que ele voltou da manifestação de Deus. E disse Balaão a Balaque: Levanta, escuta e estejam atentos os teus ouvidos ao que eu digo, ó filho de Zippor. Zippor era o pai de Balaque e Balaão faz questão de falar isso com ele. E então no versículo 19 diz assim: O Senhor não é homem caprichoso ou homem que se limita a seus caprichos, e nem é um mero mortal para mudar a sua mente. Porventura falaria ele e não agiria? Ou faria ele uma promessa que não pudesse cumpri-la? Esta versão que eu tirei foi da Bíblia de Israel, traduzida para o inglês, de hebraico para o inglês. Por isso, talvez ela vai ficar um pouquinho diferente da tua tradução. O título da mensagem, novamente eu repito, é Você precisa conhecer Deus. Bom, vamos detalhar isto para que você seja abençoado. Eu quero trazer para você coisas profundas da palavra de Deus. Eu não quero trazer uma mera mensagem para você e de repente você vai dizer, isso eu já ouvi de outras pessoas. Eu quero fazer você caminhar comigo, com Deus e com o profeta Balaão nesse percurso dele ali com o rei Balaque. Então vamos voltar um pouquinho e lembrar que Israel se acampou depois das guerras ali de vencer o rei Og de Bazã. Ele se acampou ali nas campinas de Moabe, ali bem perto do Jordão, do rio Jordão. O que acontece então é que este rei ficou muito perturbado com a presença deles, dizendo, já que ele engoliu a todos os outros lá, ele vai me engolir também. Bom, ele fica preocupado, então chama esse profeta, e esse profeta vai até ele prometeu muitas coisas para esse profeta, e você vê Israel parando ali no capítulo 21, porque do capítulo 22 para frente, Israel fica ali parado e começa-se a ação do rei, a ação do profeta e a ação de Deus. 3 ações muito importantes no que nós lemos e no que nós estamos meditando. Bom, então, o rei faz o primeiro intento e, neste primeiro intento, lá no monte Bamote Baal, que era um monte muito famoso, cheio ali de idolatrias, de altares, o rei achou que ali, nesse monte dominador, podia então ter alguma resposta ali, podia fazer Deus amaldiçoar o povo de Israel com o seu sacrifício que Balaão havia pedido que fizesse. Quero lembrar a você novamente que Balaão era um profeta de Deus. Bom, o que acontece é que este primeiro intento ali vai por terra. Deus faz o contrário do que esperava o rei, porque Deus já havia dito a Balaão que assim seria, que Balaão não iria amaldiçoar o povo.
O que acontece é que o rei então fala, vamos mudar de monte. Vamos para um monte, então, que não signifique nada para Israel, que é o Monte Pisga, mas que signifique para mim e para os meus holocaustos. E vai ali o rei, então, no Monte Pisga e faz esta tentativa aí para ter uma segunda profecia de Balaão amaldiçoando o povo. E foi por isso que Balaão, então, falou com o rei, vamos fazer novos 7 altares, vamos oferecer 7 bezerros e 7 novilhos e 7 cordeiros nesses altares. E então, ao fazer isso, né, o que acontece? O rei já esperando, agora sim, agora vai ser perfeito, porque é a segunda tentativa e Deus vai mudar de ideia. O profeta vai trazer notícias boas para mim. E o profeta então diz, fica aí, rei, com os teus altares, enquanto agora, antes, Balaão diz o seguinte, quem sabe, na primeira tentativa, quem sabe Deus poderá falar comigo? Deus poderá se encontrar comigo? Agora não, agora o profeta tem certeza de que ele vai se encontrar com Deus. E ele diz, então fica aí, rei, e eu vou então ali ao encontro de Deus. Eu vou ali, rei, para ver a manifestação de Deus. E aí eu volto. E realmente ele foi para lá, né? E Deus se manifestou a ele. Ainda lá no Monte Pisga, Deus se manifestou a ele. Deus manifestou, volta e diz, você vai dizer a Balaque o que eu te digo. Bom, só que quando Balaão volta para Balaque está ali possivelmente curvado, ajoelhado, ou de alguma posição ali de reverência. Da primeira vez, Balaão já chegou falando com Balaque, mas desta vez, Balaque, antes de se levantar, ele dirige uma pergunta lá com seus príncipes, ele dirige uma pergunta a Balaão. O que disse o Senhor desta vez? Ele sabia que Deus tinha falado, porque da primeira vez, Balaão trouxe a resposta de Deus. E aí, Balaão entra para fazer uma menção que talvez você ainda não ouviu ninguém falar sobre ela. Balaão, então, quer trazer ao conhecimento do rei quem é Deus. Balaão quer trazer ao conhecimento do rei de que Deus, ele é diferente do que o rei pensa. Ele é totalmente o contrário do que o rei pensa. Ele não é o que o rei está pensando que ele é. E Balaão, então, diz para ele, rei, o que eu quero te dizer é o seguinte, mas eu quero que você fique de pé para que eu fale com você. E você, então, rei, vai entender quem é Deus, quem é o Senhor, quem é o Todo-Poderoso, porque o rei está precisando entender isso aí. E o rei então fica de pé e ele fala para o rei, escute muito bem a minha voz. Escute muito bem o que eu vou te dizer e que esteja atento os teus ouvidos no que eu vou dizer. Balaão, ele tinha sido repreendido por Deus, pelo rei. Se lembra que eu disse isso em meditação passada? Agora Balaão se acha, né, na autoridade de repreender o rei. E ele traz uma repreensão muito própria para aquele momento. Ele diz assim, rei, fique de pé e saiba de uma coisa, filho de Zippor. Quando a Balaão estava falando isso com o rei Balaque, ele dizia o seguinte, rei, eu quero te lembrar que você é humano, que você manipula pessoas, que você manipula o teu reino, que você está tentando me manipular como profeta e me comprar como profeta. Mas, rei, eu quero te dizer uma coisa, Deus, rei, não é humano como você. Deus é diferente, Deus não é caprichoso como você, que ainda o povo nem se levantou contra você e você já está temendo e querendo destruí-los. Rei, Deus é um Deus e quando ele fala, rei, ele age. Ele não é caprichoso, ele não está preso aos seus caprichos. Por isso que ele não é um mero mortal, rei, como você é. E quando Balaão fala de Zippor, Balaão está dizendo o seguinte, você, Balaque, filho de Zippor. E se você procurar na história quem é Zippor, Zippor era um homem sem importância. Não tem menção de que Zippor era uma grande autoridade, nada disso. Então Balaão estava dizendo justamente a ele, rei, você é rei, mas se lembre que você veio de um homem, de uma origem que nem importância tanto tem.
Então pare e pense no que eu vou te dizer agora, rei. Olha, este Deus que você pensa que pode manipular, que você pensa que com os teus sacrifícios pode mudar a ideia dele, ele não é filho de homem, rei, para mentir, para ser caprichoso. E ele não é um mero mortal como eu e você, rei, para mudar de ideia, né? Para fazer um plano e depois mudar de ideia. Não, ele não é esta pessoa. Ou o rei pensa que ele pode fazer uma promessa e não a cumprirá. Ei, a palavra que eu tenho é que este Deus preparou este povo para ser gigante, que este povo vai ter uma descendência enorme, que o número dele irá crescer. Eu continuo afirmando as mesmas coisas que Deus diz. Ei, foi lá em Gênesis, que este Deus disse a Abraão: eu vou te abençoar, eu vou fazer você crescer, você será pai de muitas nações, o teu número será incontável, Abraão. Este Deus prometeu lá para Abraão e ele está cumprindo. O rei já vê cumprimento da promessa deste Deus. Por que, rei? O rei está aí tentando mudar o coração de Deus. Este povo, rei, como eu te digo agora, é como o touro, o boi selvagem. É indomável, não tenta o rei domá-los. O rei está perdendo tempo, porque quem se levantar contra este povo será engolido por ele, será derrotado por ele. Deus é o Deus deste povo e este povo aclama a este Deus como o seu rei. Deus é com eles, Deus é o Deus deles. E o que Deus abençoou, rei, eu não posso amaldiçoar. Onde Deus não achou culpabilidade, eu não posso culpar, eu não posso denegrir este povo, porque este povo é o povo de Deus. O rei ficou irritado. O rei se irritou tanto com Balaão, que ele diz: eu te pago para amaldiçoar e você abençoa ainda mais. Essa foi a segunda profecia de Balaão para o rei. Balaão, um profeta que buscava Deus, que queria saber o que Deus pensava. E quando o rei o reprimiu, o repreendeu, ele diz: rei, eu não havia dito ao rei que eu só diria o que Deus me dissesse. Foi isso o que Deus me disse. E isso é o que eu estou dizendo ao rei. Mas o rei não desiste. O rei, por 2 montes, ele falhou. No monte Baal, Deus prevaleceu contra as vontades do rei. No monte agora Pisga, Deus prevalece contra a vontade do rei. E o rei então agora vai procurar um monte muito mais importante. Um monte cheio de altares idólatras. Um monte onde o rei diz: deste não passa. E para este monte eu vou. E disso falaremos em estudos vindouros. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Você precisa conhecer Deus. Se você e eu procurarmos olhar na vida do profeta Balaão, e nós estamos passo a passo com este profeta, você vai ver que Balaão até então não tomou nenhuma decisão que desagradasse a Deus, que desprezasse a palavra de Deus. Até então, Balaão está só repetindo aquilo que Deus falou, e é um profeta que busca até então de Deus o que Deus pensa, o que Deus quer falar e como Deus quer agir. E quando ele encontrava com Deus, Deus dizia: volta, e ele voltava e fazia de acordo com o que Deus disse. Como tem faltado esse tipo de homens de Deus nos nossos dias, esse tipo de mulheres de Deus nos nossos dias. Pessoas que antes de tomar quaisquer atitudes, fala: primeiro eu vou buscar a Deus. Deixa tudo parado, tem uma proposta, deixa a proposta parada.
Tem um convite, deixa o convite parado. Tem uma pregação a fazer, deixa a pregação parada. Tem uma campanha para fazer, deixa a campanha parada. Tem uma aquisição de uma propriedade, ou de um terreno, ou de um carro, ou de uma roupa. Deixa essas aquisições paradas. E vai buscar a Deus. E diz: Deus, eu preciso de ver qual será a tua vontade e a tua manifestação. Meu irmão e minha irmã, está aqui escrito que Deus não é homem como a gente. Ele não pode mudar as suas ideias, fracassar nos seus planos, fracassar nas suas ideias, porque ele é Deus. É isso que dizia Balaão a Balaque. Balaque, você precisa conhecer Deus. Você precisa entender que Deus é Deus, que Deus frustra os teus planos, mas você, com os teus sacrifícios, não pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. O que Deus falou irá cumprir, o que Deus determinou irá cumprir, o plano de Deus irá cumprir e ninguém pode interferir nisso. Você e eu acreditamos nisso? Você e eu acreditamos que quando Deus fala, os nossos ouvidos têm que estar atentos a Ele, os nossos olhos têm que ver como Ele vê. Aqui nós temos Balaão identificando: ó rei, eu vou te identificar quem o rei é. Mas agora eu vou identificar também para o rei quem Deus é. E nos próximos estudos, Balaão vai se identificar para o rei. Isso vamos ver nos próximos estudos. Então temos aí primeiro a apresentação dele para o rei, dizendo: ó rei, eu vou te dizer quem tu és. E também, rei, eu vou te dizer quem o Senhor Deus é. Você tem plena, meu irmão e minha irmã, consciência disso? De quem você é e quem Deus é? Porque se você olhar para as tuas dificuldades, se você olhar para o teu lado humano, se você olhar para o teu lado carente de Deus, dependente de Deus, e também olhar para ver quem é Deus realmente, você será abençoado e abençoada. Lance sobre Deus, ou lance em Deus as tuas necessidades, as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Nos mínimos detalhes, Deus tem cuidado de nós. Corramos para a palavra dEle e vamos achar na palavra de Deus vida. Vamos achar na palavra de Deus alimento. Vamos achar na palavra de Deus sabedoria. Isto que Balaão estava dizendo ao rei: abra os teus ouvidos para que você possa ter entendimento, ter conhecimento. Amós diz: prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia toda te empurra para conhecer Deus. Por isso eu termino esta mensagem dizendo: você precisa conhecer Deus. Você quer conhecer Deus de verdade? Abre o teu coração e diga: Deus, faça do meu coração o teu trono, o trono do Espírito Santo, da sabedoria, da graça e do conhecimento. Deus, através do meu coração e da minha mente, faça com que os meus pés trilhem caminhos honrados, caminhos honestos, caminhos puros. Deus, transforma o meu coração e me dá um coração igual ao teu. Um coração sarado, um coração santificado, um coração puro. E assim eu serei bem-sucedido nessa vida, porque te conhecendo melhor, meu Deus, cada dia eu vou buscar ser mais parecido contigo. E vou ter o brilho da glória do Senhor na minha face. Você quer fazer isso? Deus quer abençoar você. E Deus quer se dar conhecido por você. O que Ele te prometeu, Ele irá cumprir. O que Ele falou, Ele irá agir. E Ele jamais irá mentir para você, porque Ele é santo e Ele é Deus. Eu tão somente digo: você precisa conhecer Deus. Deus te abençoe e abençoe a tua família. Ainda nos meus pijamas num dia feliz e chuvoso, servindo a Deus. Um grande abraço com meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu. Que Deus te abençoe.